E aí, ouro na bolsa de valores? Parece uma ideia meio diferente, né? Pois é, mas é exatamente isso que um código específico permite fazer aqui no Brasil, o Gold 11. E olha, ultimamente ele tem dado o que falar. Então, bora mergulhar nessa história e entender o que está por trás dessa febre. Para a gente começar, vamos direto ao que está chamando a atenção de todo mundo. Esse número aí, mais de 50% de valorização em apenas um ano. É uma performance, vamos combinar, espetacular. E claro, um retorno tão forte assim acaba levantando uma pergunta bem importante. Pois é, depois de uma disparada dessas, fica aquela dúvida no ar, né? Será que ainda vale a pena comprar o que muita gente chama de o seguro da carteira? Ou, sei lá, será que a festa já acabou e a gente chegou atrasado? É exatamente essa a questão que vamos tentar responder aqui. Para nossa conversa ficar bem organizada, a gente vai seguir um roteirinho. Primeiro, vamos entender por que o ouro voltou com tudo. Depois, decifrar o que é o tal do Gold 11. Aí a gente fala sobre o papel dele como seguro, imagina 3 futuros possíveis e, no final, o mais importante, qual seria a dose certa dele num portfólio. Ok, primeiro passo, entender o contexto. Por que um ativo tão antigo, de repente, virou a estrela do momento de novo? A resposta, resumindo bem, está no jeito que o mundo anda. É que o cenário global não tá para brincadeira, né? A gente tem conflitos que não acabam, uma inflação que teima em ficar alta, muita incerteza sobre o que vai acontecer com juros lá nos Estados Unidos, fora os problemas fiscais de vários países. E em momentos assim de instabilidade, a galera corre para onde? Para os chamados portos seguros. E o ouro? Bom, ele é o clássico dos clássicos. Beleza, então já entendemos que o ouro tem alta por causa dessa confusão toda no mundo. Mas na prática, o que é esse GOD11 que a gente compra aqui no Brasil? O que tem dentro dele? O Gold 11, gente, é um ETF. Basicamente é um fundo de investimento que tem suas cotas negociadas na bolsa como se fosse uma ação. A ideia dele é facilitar a vida de quem quer investir em ouro. Comprando uma cota de Gold 11, na verdade se está investindo em ouro de verdade, físico mesmo, que fica guardado lá fora. Tudo de um jeito bem simples e regulado. Agora atenção para essa parte que é fundamental. Como o preço do Gold 11 se mexe? Pensa que ele tem um motor duplo. É isso mesmo. O primeiro motor é o preço do ouro lá no mercado internacional, que é negociado em dólar. Já o segundo motor é a cotação do próprio dólar aqui no Brasil contra o real. Ou seja, mesmo que o ouro fique parado lá fora, se o dólar disparar aqui, o valor do Gold 11 sobe. É uma proteção em dose dupla. Agora umas informações mais práticas, bem rapidinho. Tem uma taxa de administração que fica em torno de 0,5% ao ano. Se houver lucro na venda, paga-se 15% de imposto de renda sobre o ganho. E um ponto muito importante, Gold 11 não paga dividendos, tá? O ganho vem só se o preço da cota subir. Certo, já entendemos o que é o ativo, agora vamos para a parte estratégica. Por que alguém colocaria Gold 11 na carteira? A ideia não é ficar rico da noite para o dia com ele, não. A função dele é outra, bem diferente. A melhor forma de pensar no ouro é como um seguro, de verdade. Quando o mundo parece que vai acabar, quando as ações despencam, o ouro geralmente vai na contramão. Ele funciona como um amortecedor, sabe? Ajuda a segurar a onda das perdas do resto da carteira. Ele costuma brilhar mais forte justamente quando o tempo fecha. Mas como todo seguro, tem um custo. E no caso do ouro, o custo é a sua volatilidade. Apesar desses retornos incríveis que a gente viu, o preço dele chacoalha bastante. Ou seja, é preciso ter estômago para ver o valor cair 20% ou até mais em alguns períodos. Definitivamente não é um investimento para quem se assusta fácil. E agora, que tal a gente brincar um pouco de futurologia? Vamos pensar em alguns cenários possíveis daqui para frente. Começando por um mais pessimista. E se a crise global piorar? Bom, se as tensões geopolíticas aumentarem, a busca por segurança dispara. Isso joga o preço do ouro em dólar para cima. Ao mesmo tempo, com o estresse global, os investidores tendem a fugir de moedas como o real e correr para o dólar, que se valoriza. Resultado, o Gold 11 seria turbinado pelo tal do motor duplo e poderia subir ainda mais. Agora, um segundo cenário, mais focado na economia. Vamos imaginar que os bancos centrais, principalmente o americano, resolvem cortar os juros com mais força do que o esperado. Juros mais baixos deixam o ouro mais interessante. Por quê? Porque o custo de ter um ativo que não paga juros fica menor. Então o ouro em dólar tende a subir. Só que o dólar pode perder força no mundo todo. E se o Brasil estiver bem na fita, o real pode se valorizar. Aí, a alta do ouro lá fora seria, em parte, cancelada pela queda do dólar aqui. É um cenário um pouco mais complexo de prever.
E o nosso terceiro cenário? Agora, vamos esquecer o mundo por um instante e imaginar que o problema é aqui em casa. Uma crise fiscal, perda de confiança dos investidores no Brasil. Nesse caso, mesmo que o preço do ouro lá fora fique parado, a percepção de risco com o Brasil faria o dólar disparar. O real ia se desvalorizar bastante. E como o Gold 11 tem aquele motor duplo, ele subiria de preço em reais só por causa do câmbio. É aqui que ele mostra sua força como proteção contra problemas puramente locais. Ufa! Depois de toda essa análise, chegamos na pergunta que não quer calar. Afinal, qual é a dose certa? Quanto de Gold 11 faz sentido tendo uma carteira de investimentos? Olha, o que a maioria dos especialistas diz é bem claro. Ouro deve ser um pedacinho tático da carteira, para diversificar. As recomendações costumam girar ali entre 5% e 10% do total investido. É uma fatia pequena, mas que pode fazer uma baita diferença quando o mar fica agitado. Então, o ponto central é esse. A função do Gold 11 não é ser o craque do time que vai fazer todos os gols. Ele é o zagueiro de confiança, o protetor. Ele está ali para quando o resto do time falhar. E para a gente fechar com chave de ouro, literalmente, essa frase resume tudo de um jeito perfeito. O fato de ter subido tanto reforça seu papel de seguro, mas também é um aviso. Calma lá, não é para colocar todas as fichas nele agora. O seguro é fundamental, mas ninguém constrói um patrimônio só com apólices de seguro. Fica aí a reflexão.